Olá, o assunto desta videoaula é ligações covalentes, parte 6. Vamos falar nessa videoaula sobre força de ligação covalente. Os elétrons compartilhados na ligação covalente se situam na região entre os núcleos. A alta densidade eletrônica nessa região torna a ligação covalente muito estável e muito forte. Então vejamos aqui uma representação de uma distribuição eletrônica em uma molécula diatômica apolar. Então, é uma representação de uma molécula de dois átomos. Então, imagine que isso aqui é o núcleo e outro núcleo, os núcleos dos dois átomos. E essa nuvenzinha aqui em volta é a nuvenzinha da distribuição eletrônica, dos elétrons. Então, os elétrons eles ficam circulando aqui, se movimentando aqui em volta, nessa região. Só que eles se movimentam e se concentram principalmente na região entre os dois núcleos. Porque para impedir a repulsão, porque os núcleos são positivos. E como os elétrons são negativos, eles estão se movimentando, mas eles ficam, na maior parte do tempo, concentrados na região entre os núcleos, para impedir a repulsão e para poder fazer com que haja uma atração entre as cargas negativas dos elétrons e as cargas positivas dos núcleos. Então, essa concentração de carga negativa entre as duas cargas positivas faz com que haja uma atração forte entre os elétrons e os núcleos positivos. Essa atração forte estabiliza toda essa estrutura e torna tudo isso muito estável e a ligação muito forte. Alguns exemplos aqui de moléculas diatômicas apolares são a molécula de H2, do gás hidrogênio, a molécula de O2, do gás oxigênio, e a molécula de N2, do gás nitrogênio. Então, podemos perceber aqui que existem ligações covalentes simples, duplas e triplas. E vamos ver aqui agora no próximo slide que há uma diferença muito grande entre essas ligações simples, duplas e triplas. A densidade eletrônica na região entre os núcleos é maior na ligação tripla, depois na ligação dupla e, por último, na ligação simples. E essa diferença de densidade eletrônica na região entre os núcleos implica numa diferença muito importante. Olha só, se a ligação for simples, acontece que tem uma densidade eletrônica menor entre os núcleos e, por isso, a ligação é mais longa e mais fraca quando se compara com a ligação dupla e tripla. Então, como tem menos elétrons aqui, a ligação fica mais longa, ou seja, não consegue, como tem poucos elétrons, ele não consegue fazer com que os núcleos se aproximem tanto. Então, fica mais longa a ligação. E por isso ela fica mais fraca, fica mais fácil de quebrar ela. Já se a ligação for dupla, a densidade eletrônica entre os núcleos, densidade eletrônica a gente pode entender como a quantidade de elétrons aqui no meio deles é maior. Isso faz com que é maior comparada com a simples, né? Mas ela é intermediária porque ela fica menor que a tripla. Por isso vai ter um comprimento e uma força intermediárias entre a simples e a tripla. Agora, quando eu vou para a tripla, a ligação tripla tem maior densidade do que as outras duas, maior densidade eletrônica aqui no meio. Por isso, ela é uma ligação mais curta, ou seja, ela consegue fazer com que os núcleos se aproximem mais, porque os elétrons aqui têm muitos elétrons, então façam que os núcleos se atraiam mais, aproximem mais um do outro, então a ligação fica mais curta e mais forte. Então, se eu quiser quebrar isso aqui, é mais difícil, porque eles estão mais próximos. Tá bom? E tudo isso, essa força da ligação, eles mais próximos, mais difícil de quebrar, tudo isso implica numa energia que vai se gastar para quebrar essa ligação maior. Então, essa energia maior torna todo o sistema mais estável, que é o que nós vamos mencionar agora nesse próximo slide. E isso tem a ver com entalpia de ligação. Entalpia de ligação é a energia necessária para romper uma ligação química. Então, a ligação simples ela tem uma entalpia de ligação menor, 348 kJ por mol, se for uma ligação simples entre carbonos. Se for uma ligação dupla, é 614, aumenta a entalpia. Se for uma ligação tripla, aumenta mais ainda. Isso tem a ver com comprimento. A ligação simples tem um comprimento maior, então é mais fácil de quebrar, gasta menos energia. A entalpia da ligação
dupla é maior porque ela tem um comprimento um pouco menor. Agora, a tripla é uma ligação menor ainda, os átomos estão mais próximos, então tem que gastar mais energia para quebrar. Então, tudo isso tem a ver também com a força da ligação, que nós já mencionamos. Então, olha só, quanto menor a força da ligação mais fraca, eu gasto menos energia. Então, quem é mais fraca? É a simples. Então, a simples é mais fraca, então eu gasto menos energia, quer dizer que o comprimento dela é maior. Tudo bem? Então, tudo isso está relacionado. A força da ligação tem tudo a ver com a entalpia da ligação e tudo a ver com o comprimento da ligação. Então, nós percebemos que, dependendo da ligação ser simples, dupla ou tripla, tudo isso tem a ver com a força da ligação, com a entalpia e com o comprimento da ligação. Então, isso são características importantes da ligação covalente. Uma outra característica muito importante da ligação covalente, que nós vamos começar a falar a partir de agora, é a polaridade da ligação covalente. Polaridade de ligação covalente tem a ver com a distribuição eletrônica no entorno dos núcleos. A distribuição eletrônica no entorno dos núcleos envolvidos numa ligação covalente pode ser homogênea ou não. Por este motivo, as ligações covalentes podem ser polares ou apolares. Então, na ligação covalente polar, a distribuição eletrônica é heterogênea. Então, olha só. Então, nesse caso aqui, ó, temos dois núcleos. E essa nuvenzinha aqui são os elétrons. Então, se eles estiverem distribuídos de forma heterogênea, como nós estamos vendo aqui, ela é uma molécula polar. Então, ele não está distribuído de forma uniforme. Não está uniforme, está heterogêneo, está mais concentrado de um lado. Como ele está mais concentrado de um lado, ele tem um polo com mais elétrons e um polo com menos elétrons. Por isso que é polar. Como exemplos, nós temos o HCl, o SO e o CN. Tá certo? Então, nós temos aqui 3 exemplos de moléculas com a distribuição heterogênea, que tem com ligações polares. Então, essa aqui é uma ligação entre carbono e nitrogênio, que é uma ligação polar, uma ligação entre enxofre e oxigênio, que é a ligação polar, e uma ligação entre hidrogênio e cloro, que é uma ligação polar. Não são moléculas, são ligações aqui, exemplos de ligações polares. Aqui vamos ver um outro exemplo de uma ligação covalente apolar. Então, em volta dessa ligação, a distribuição está homogênea. Está vendo a diferença? Ó? Então, aqui está homogêneo, não está concentrado de um lado. Então, não tem um polo com mais elétrons. É apolar. Apolar quer dizer que não tem polo. Então, a distribuição eletrônica ela é homogênea. Tudo bem? Então, aqui está mais concentrado no centro, aqui também está mais concentrado no centro. Só que, quando eu olho para uma molécula, para a ligação como um todo, existe uma concentração aqui nesse lado. Aqui não tem concentração. Exemplos. Ligação entre hidrogênio e hidrogênio, oxigênio e oxigênio, nitrogênio e nitrogênio. Então, aqui são ligações apolares, aqui são ligações polares. O que faz com que uma ligação seja polar ou apolar é a eletronegatividade. A distribuição eletrônica no entorno dos núcleos, homogênea ou heterogênea, depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão fazendo a ligação covalente. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade pode ser definida como a capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons de uma ligação covalente ou os elétrons de uma molécula. Então, ou seja, se tiver fazendo uma ligação covalente, se a ligação covalente for entre dois átomos com a mesma eletronegatividade, ela será uma ligação covalente apolar. Por exemplo, a ligação entre hidrogênio e hidrogênio são dois átomos idênticos. Então, a eletronegatividade é a mesma. Então, nenhum deles vai atrair com mais força a densidade eletrônica. Então, ela vai ficar distribuída de forma homogênea. Por isso que a ligação é apolar. A mesma coisa com dois átomos de oxigênio ou dois átomos de nitrogênio.
Agora, se a ligação estiver sendo feita entre dois átomos de eletronegatividade diferente, a ligação vai ser polar, sendo que o átomo mais eletronegativo vai atrair para si a nuvem eletrônica, e aqui vai se estabelecer um polo negativo. Temos como exemplo a ligação entre o hidrogênio e o cloro, sendo que o cloro é o mais eletronegativo, vai atrair para si a nuvem eletrônica. Outro exemplo, enxofre ligando com o oxigênio e carbono ligando com o nitrogênio. Então, quando os dois elementos têm eletronegatividades diferentes, a ligação vai ser polar. Os átomos mais eletronegativos são aqueles que, geralmente, possuem os menores raios atômicos. Então, a eletronegatividade cresce contrário ao raio atômico. A tendência de crescimento da eletronegatividade na tabela periódica segue a mesma tendência da energia de ionização e afinidade eletrônica. Então, ou seja, os ametais são os que têm as maiores eletronegatividades. A ordem decrescente dos 10 elementos mais eletronegativos, ou seja, do mais eletronegativo para o menos eletronegativo, é essa aqui, ó: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Existe um macetinho para decorar isso aqui, ó, que é uma frase que ajuda bastante a gente a decorar isso aqui. A frase é: fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Legal? Então, para ajudar vocês a memorizarem essa ordem aí, decorem essa frase. Tudo bem? Então, vamos ver na tabela periódica como que fica essa ordem de eletronegatividade aí. Vamos ver? Aqui, essa é a escala de eletronegatividade de Linus Pauling, onde tem os valores da eletronegatividade de alguns elementos. Nós podemos observar aquilo lá. O flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, são os de maior eletronegatividade, que é a região dos ametais aqui, ó. Então, aqui a gente vai perceber aquilo que nós falamos, os elementos mais eletronegativos. E existe uma forma de nós representarmos as ligações polares em moléculas, usando os vetores polaridade. Eles são utilizados para representar a ligação polar e o sentido em que a densidade eletrônica é maior. Vamos ver aqui alguns exemplos. Essa aqui é a molécula de HCl e essa ligação é polar, sendo que o polo negativo é para o lado do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Outro exemplo é na molécula de água, onde o vetor polaridade vai estar na direção do oxigênio. Então, aqui nós temos um polo positivo no hidrogênio, outro polo positivo nesse outro hidrogênio e um polo negativo no oxigênio. Então, duas ligações polares aqui. Aqui na molécula de dióxido de carbono, nós temos os vetores polaridade desvirado para os oxigênios. Os oxigênios atraem mais que o carbono. Então, aqui nós temos, na verdade, uma molécula que vai ser apolar, né? Porque os polos negativos no extremos vão se anular, né? Porque um puxa para lá e outro puxa para cá, vão se anular. Mas nós vamos ter uma outra aula explicando isso mais detalhadamente. Essa ligação é polar e essa ligação também é polar, mas a molécula como um todo é apolar. Não vou entrar em detalhes agora, porque esse assunto não é dessa aula. Aqui nós temos a molécula de HCN. Essa ligação aqui é uma ligação polar e o vetor polaridade vai estar em direção ao carbono, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então vai ter um polo positivo no hidrogênio. E aqui nós temos uma ligação polar também entre o carbono e o nitrogênio. A eletronegatividade dos dois é diferente e o polo negativo fica no nitrogênio, que é o mais eletronegativo dos dois. E por último, nós temos aqui uma ligação polar entre o enxofre e o oxigênio, sendo que a direção do vetor polaridade é para o lado do oxigênio, e outra ligação polar entre enxofre e oxigênio, com vetor polaridade para o lado do oxigênio. Terminamos por aqui essa videoaula e eu agradeço a todos pela atenção.